Olá, minha Biolover! Tudo bem com você? Eu estou muito feliz em mais uma vez colaborar para o avanço da sua carreira. Nossa aula de hoje é sobre gestão, mas aqui eu não quero te ensinar sobre planilhas, finanças e fórmulas mágicas. Eu quero ir além. Quero te mostrar que gerenciando a sua vida, rotina e afazeres, você terá mais clareza e prosperidade. Você sabia que a produtividade e desenvolvimento são pilares fundamentais para sustentar qualquer tipo de evolução que você busca para a sua vida? É sobre isso que iremos falar agora. Antes de tudo, eu quero contextualizar algumas coisas para você, que considero importante. 20 anos atrás, tínhamos uma ideia de educação que consistia no seguinte modelo: eu aprendo algo e eu vou usar esse aprendizado para a vida inteira. E o caminho era sempre o mesmo: escola, faculdade, trabalho, aposentadoria. Ou seja, você passa pelo menos 20 anos da sua vida estudando e os outros 40 trabalhando. E com o tempo, as pessoas começaram a perceber que só ensino da faculdade não era o suficiente. Precisávamos de mais. Chegava uma situação que a gente pensava: aquilo que eu estudei lá atrás não é suficiente para eu aplicar no meu trabalho. Você aí que tem uma graduação sabe muito bem do que eu estou falando, né? A gente não sai totalmente preparado de uma faculdade. A gente tem que se especializar naquilo que a gente quer focar e trabalhar realmente. E isso se deve ao simples fato de que as coisas mudaram com muita velocidade no decorrer do tempo. E no fim, muita coisa acontece e a gente nem percebe. Antes, o mundo era mais lento, né? As coisas demoravam para precisar de alguma atualização. Toda vez que alguma coisa ia ser atualizada, era muito mais demorado. E hoje a gente observa que com a globalização, a gente percebe que a tecnologia colaborou muito mais para essa evolução. Hoje tudo se conecta e tudo se observa. O exemplo real para nós é que se lá em 1990 quiséssemos aprender algo, tínhamos que ir até uma biblioteca, que não era também todo lugar que tinha, iniciar uma pesquisa em vários livros e isso dava muito trabalho. Hoje não, temos na palma das mãos a solução, infinitamente mais fácil e rápido de acessar qualquer tipo de informação. E isso pode ser através de um curso online, de um podcast, de uma aula no YouTube. Tudo isso possibilita o encurtamento de tempo. E percebemos que estamos na melhor era para aprender. Porém, isso pode ser prejudicial, pois tudo muda muito rápido, de uma forma talvez acelerada demais. E o acesso a tanta informação, se a gente não colocar em prática, acaba que a gente se torna obesos, né, mentais ali. E mesmo hoje tendo acesso e tanto conhecimento, também somos alvos diários de muitas distrações. E nossa capacidade de foco e concentração está cada vez mais debilitado. O mundo está cheio de distrações. E se hoje você se sente perdido e atordoado, você não está sozinho. Ou no fundo, todo mundo tem se sentido assim, né? Hoje temos pessoas brilhantes trabalhando por trás de grandes empresas como Google, Facebook, onde o trabalho deles é garantir que você seja bombardeado de informações. E o que você faz com todas elas? Então, o trabalho deles é exatamente esse: fazer com que você gaste mais tempo nos aplicativos e plataformas. Mas aí você deve estar se perguntando: o que fazer para sermos mais produtivos, para gerenciar todo esse tempo? Como ter essa alta produtividade e desempenhar um bom papel a gerenciar os meus negócios? Segundo um estudo da Universidade Duke da Carolina do Norte, mais de 40% das nossas ações diárias são hábitos, ou seja, elas são tomadas por um baixo nível de consciência. Então isso significa que grande parte do que fazemos no nosso dia a dia acontece no automático, ou seja, sem pensar. Por isso, precisamos direcionar nossas atitudes para que se tornem bons hábitos no nosso dia a dia e nos ajude a ter um bom êxito ao desempenhar nossas funções de rotina. Ao vivenciar tudo isso, chegamos à conclusão que precisamos ter cuidados com os nossos hábitos, não é mesmo? Pois independente se eles são bons ou ruins, você pode estar tendo danos ou ganhos acumulativos. Por exemplo, se eu ler 10 páginas de livro por dia, o que me custaria no máximo 10 minutinhos, no fim do ano eu vou ter lido 3.650 páginas ou 12 livros com 300 páginas. Se você não lê um livro ou não escuta um audiobook, imagina só o quanto de desenvolvimento você vai estar abrindo mão. Já pensou? É aos poucos que podemos estar perdendo a oportunidade de vivermos o extraordinário e sermos os protagonistas das nossas vidas. E o mesmo acontece com um hábito ruim. Se você todo dia após o almoço comer um pedacinho de chocolate, o seu cérebro naturalmente vai entrar em uma espécie de looping e você vai ficar com vontade de comer açúcar sempre que finalizar uma refeição. E provavelmente
Depois de alguns anos, você pode até desenvolver problemas de saúde por conta desse pequeno hábitozinho, que no início você achou que fosse inofensivo. Chega um momento que você precisa entender que é necessário trazer a consciência para os seus dias. E que não dá simplesmente para viver de maneira inconsequente e ainda esperar sucesso disso tudo, né? O que você vai colher plantando, né? Atitudes ali sem pensamento, sem consciência. Planejando vai ser muito mais proveitoso. Entenda que ao acordar, você precisa saber o que será feito no seu dia. Pois é muito ruim você acordar sem saber o que deve ser feito, de fato, e ir descobrindo ao longo do dia. Não se cria uma rotina e o dia fica bagunçado e parece que você está apenas apagando focos de incêndio, sem cuidar de onde está vindo todas as chamas. E de fato o dia não rende, né? Falar sobre isso é importante, pois você começa a se identificar, mas quando falamos de gestão de empresa, de equilíbrio entre o pessoal e o profissional, a gente precisa ter esse bom gerenciamento, né? Pensando nisso, vamos para algumas dicas que me ajudou e eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para esse seu processo também. Primeiro, eu sempre planejo todo o meu dia de forma macro. Então, lista o que você tem que fazer. Mesmo que você tenha alguém que cuide da sua agenda, é importante para você parar e pensar em tudo que deve ser executado naquela semana. Tira ali meia hora, uma hora num dia da sua semana e que você consiga fazer uma lista das coisas mais importantes que você tenha para fazer e que são inadiáveis. Trabalhe com prazos de execução, determine datas para as tarefas que precisam estar prontas. Na data determinada, reveja essa lista e veja o quanto foi produtiva e o quanto você conseguiu alinhar todas essas atividades. Depois, adote um ritual. Né? Seguir uma rotina vai te ajudar a dar direcionamento muito melhor no seu dia. Você já leu aquele livro, O Milagre da Manhã? Esse livro, ele vai te mostrar o quanto adotar um ritual vai te ajudar a prosperar em todas as áreas da sua vida. E é muito bom quando conseguimos incluir na nossa rotina, acordar sempre no mesmo horário, praticar atividades, ter essa organização diária. Mas você não precisa se frustrar se não conseguir também. Não comece o seu dia com frustrações. É muito ruim quando começamos um dia com frustrações na cabeça, né? Com aspectos negativos. Então, pense nesses pontos. Qual é a rotina que você tem criado antes de dormir? Você tem planejado o seu dia seguinte? Qual a rotina que você tem ao ter o seu momento de acordar? Qual o tempo que você tira para você? Com certeza, estabelecendo esses pontos, você vai chegar a lugares ainda mais altos, mais longe. Eu falo que hoje, o mais importante, hoje sendo CEO de uma grande empresa, com bastante colaboradores, é eu alinhar primeiro a minha rotina como pessoa, a gestão do meu tempo. O meu tempo é valioso muito mais do que qualquer dinheiro que eu renda para minha empresa. Então, eu tenho um alinhamento da minha vida pessoal, das minhas metas. E quando eu falo em meta, gente, anote até aí. Eu sugiro que você trabalhe com metas a curto, médio e longo prazo. Às vezes a gente tem metas grandes a serem alcançadas e essas metas elas demoram. E quando a gente não tem pequenas metas, no meio do caminho a gente acaba se frustrando, porque às vezes essa longa meta que a gente tem para nossa vida, essa grande meta, ela demora para acontecer. E aí os pequenos desafios do dia a dia acabam deixando a gente meio desanimado, né? Então quando a gente tem pequenos prazeres que a gente consegue alcançar em curto prazo, eles vão nos estimulando a avançar um nível para alcançar os de médio e, consequentemente, de longo prazo. Estabeleça suas metas, né? Não trabalhe sem propósito, não viva sem propósito, porque isso não é viver, é sobreviver. Então, gerencie o seu dia a dia. O que você pode fazer por você? Se coloque em primeiro lugar. É até o mandamento bíblico, né? Amai o próximo como a si mesmo. Mas você tem se amado para ser capaz de amar outra pessoa? Né? Então, o que você tem feito por você, para você melhorar como ser humano, para você se mimar, se cuidar, se amar a sua família? Tem valores que são fundamentais e que a gente não deve abrir mão, né? Tem coisas que são inegociáveis na nossa vida. Então, quem é você? Qual é a sua verdadeira essência? Quais são os seus valores? Qual é a sua missão? Você sabe aonde você quer chegar? Qual é a sua visão? Para curto, médio e longo prazo, para o seu negócio, para você. Qual é? Com tudo e com toda essa clareza, você vai começar a gerenciar o seu tempo
para cada coisa acontecer, né? Então eu costumo pegar num domingo e gerenciar toda a minha agenda da semana. Essas são as coisas que eu tenho que fazer, que eu não posso deixar para depois. Isso são coisas que eu quero fazer, né? Mas eu posso recalcular ali a agenda no meio do caminho. E essas são coisas que, se sobrar tempo, eu já vou incluir e fazer. E eu vou fazendo. E às vezes a gente fica atordoado com tudo isso na cabeça e não consegue fazer. Por quê? Fica um monte de informação ali, a gente já fica cansado só de pensar e não coloca o negócio para execução. Então, assim, eu uso o próprio bloco de notas do celular. Uso ali, vou anotando, vou dando check nas atividades mais feitas, né, que eu já fiz, isso já foi resolvido, isso eu tenho pendência para fazer e vou fazendo. Simplesmente eu tenho ação de executar, né? A mesma coisa na minha forma financeira. Crie planilhas ali no Excel ou, Bru, não sei fazer planilhas no Excel. Vai fazendo manualmente, anote aí no seu bloco de notas celular, anote num caderno, numa agenda, gerencie todos os teus gastos, separe o que é custo, o que é investimento, o que é lucro, tire um salário para você, aprenda a administrar o seu negócio, né? É o que eu sempre falo, fazer bem uma técnica é a nossa obrigação. E tu fazer bem uma técnica não vai te garantir sucesso profissional. Então, a gente tem que parar de pensar como uma profissional da beleza e começar a pensar como uma empresária da beleza. E quando a gente pensa como uma empresária da beleza, a gente vê que tem outros pilares nos nossos negócios que a gente tem que dar importância, como a gestão financeira, a tua gestão de tempo, vendas. A venda, ela deve, o Léo vai falar sobre vendas com vocês, né? Mas a venda, ela deve estar atribuída em todas as profissões, né? A gente tem que saber vender o nosso negócio. A gente tem que estar preocupada com a nossa imagem, com o nosso posicionamento. A gente tem que entender também de marketing, de branding, né? Enfim, são várias coisas que a gente tem que estar atentas. E se a gente não descobrir de fato o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, qual é a nossa essência, o que eu quero com o meu trabalho, a gente vai ser sempre aquela pessoa que está sobrevivendo, que vai levando a vida do jeito que dá. E aí a gente vai aceitando o que a vida nos propõe. E viver assim não é viver em abundância e viver em prosperidade. A gente é filha do dono de todo o ouro e de toda a prata. E ele quer, sim, que tenhamos uma vida em abundância, que tenhamos prosperidade em todas as áreas na sua vida. Não se limite a uma vida miserável financeira, a uma vida miserável nos negócios, nas emoções, no espiritual. Você merece o melhor e você nasceu para dar certo. Então, a partir de hoje, eu quero, junto com você, fazer dar certo. Conte comigo para isso. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu sou responsável por passar para vocês todo conteúdo sobre gestão administrativa e gestão financeira, tá? Então, o que acontece? Na gestão administrativa, existem alguns processos que nós temos que garantir que, ao fazermos isso, nós possamos ter um trabalho, uma entrega muito qualificada, tá bom? E o primeiro passo é nós pensarmos o seguinte: a cliente vai vir até o nosso espaço fazer tratamento. Indiferente qual tratamento seja, pode ser micropigmentação labial, micropigmentação de sobrancelha, nós temos que estar preparados para receber essa cliente e documentar esse processo com ela, tá? Então, quando nós falamos sobre processo de gestão administrativa, não estamos falando essa parte de administração burocrática, nem nada. Nós estamos falando na parte de administração de documental, certo? Qual que é o documental, Léo? Documental se trata quais documentos que eu tenho que ter, que eu tenho que fazer, para poder gerenciar todo o processo de tratamento dessa minha cliente. É o primeiro passo, certo? Então, nesse processo de gestão administrativa, nós vamos organizar todos os documentos dessa cliente para que nós possamos montar um processo de atendimento do início ao fim. Pode ser de uma sessão, pode ser de 2, pode ser de 3. Nós vamos organizar tudo isso para que a cliente saiba que você é organizada, que você é coerente e tenha ética nesse atendimento, né? Primeiro passo de tudo, o teu ambiente de atendimento. O teu ambiente de atendimento, o local que você trabalha,
ele é documentado? Como assim, né, o documentado? Então, nós estamos falando sobre alvará de liberação, né, de atuação, alvará de bombeiro, alvará sanitário. Então, existem alguns alvarás, alguns documentos que profissionalizam a profissional, que permitem a profissional, isso se tratando de município, de estado e de governo, tá? Então, existem esses documentos que profissionalizam essas profissionais. Por que se você não se enquadrar nesses documentos, nessa legislação, você não se torna uma profissional? Porque hoje, em meio de muita informação, em meio de muita concorrência, o primeiro fator que se destaca é o quê? É a profissional legítima. Aquela profissional que tem o seu alvará, que tem a liberação da vigilância sanitária, que tem todas as documentações organizadas para poder atender sua cliente com segurança. Porque o primeiro fator que influencia a decisão da cliente é a segurança. Primeira coisa de tudo. Ela não vai ser atendida num espaço que não possa dar um respaldo para ela sobre a vigilância sanitária, sobre o alvará de funcionamento, né? Então, o primeiro passo é esse, certo? Então, já pega a caneta, já pega o papel, que eu vou indicar para vocês, trazer umas dicas para vocês de como organizar isso, certo? Certo? Primeira coisa é o processo. Você tem que saber se o teu ambiente, se o espaço que você atua, vamos supor que você tem uma parceria com um salão de beleza, correto? Esse salão de beleza precisa ter alvará de atendimento, alvará de bombeiro, alvará sanitário, precisa, é obrigação. Vamos supor que não tenha. O que você vai ter que fazer? Você que vai ter que ir à prefeitura, ver se aquele local que você está atendendo tem o plano diretor. O que é o plano diretor? É uma forma que a prefeitura tem de saber se aquele ambiente é propício a ser um ambiente comercial, tá? É um ambiente que possa ser comercial, é aberto ao público, para atender ao público, certo? A primeira coisa que você tem que saber é isso, ir na prefeitura e saber na prefeitura se ele tem um plano diretor para atender o público, certo? Segundo, é solicitar o alvará de atendimento mediante a informação do seu CNPJ, né? Se você já tem CNPJ, se você já é uma profissional habilitada, né? Então, você tem que, dentro do seu CNPJ, informar a prefeitura qual é o primeiro KNAI, o KNAI primário, que é a informação onde seu CNPJ atua, em que área que você atua, certo? Vamos supor que o teu KNAI ali de estética, beleza e saúde, né? Ou salão de beleza, que também entra na parte estética e beleza e saúde, né? Então, você tem que estar atento a isso. Se você tem uma parceria com alguém, né, ou com uma empresa que não tem esses documentos, você acaba ficando para trás. É a primeira coisa. Então, se tratando da parte administrativa, você tem que estar ciente disso, tá? Todos os documentos para que possa funcionar e você seja uma profissional realmente capacitada e gabaritada. Porque as clientes, elas procuram saber disso, né? Por exemplo, o Código do Consumidor. Você está ciente quais são o código do consumidor que rege a tua profissão? Que você pode e não pode oferecer, que você pode e não pode fazer com a sua cliente? Então procure saber no Código do Consumidor quais são as suas obrigações e quais são as obrigações do teu cliente. Porque não somente existem as suas obrigações, mas também as obrigações do cliente, né? Como o não pagamento, como o atraso, por exemplo, de uma dívida que ele tem com você, e aí a não obrigação de você estar respaldando o seu cliente sobre alguma informação, porque ele não pagou, né? Então você tem que estar ciente. Vai correr atrás sobre o Código do Consumidor para você também estar ciente. Então, tudo isso engloba essa parte administrativa, né? Então, alvará de atuação, alvará sanitário e alvará dos bombeiros para o local onde você vai atender. Se hoje você não tem nenhum desses alvará nos seus atendimentos, no local que você atua, você corre um risco muito grande mesmo, de se dar mal. Esse risco é muito forte, tá? Porque qualquer cliente que saiba disso vai querer correr atrás dos direitos do consumidor, que é o direito dela,
Mais um também, documento muito importante. O que é esse documento? É nota fiscal, tá? Por que nota fiscal? Porque é direito do consumidor estar informando a Receita que ele gastou aquele valor com essa área. E é direito dele cobrar isso de você e é sua obrigação informar a nota fiscal. Então, se o cliente chega e fala assim, olha, o valor deu tanto, né? Tá aqui o pagamento, você consegue emitir a nota fiscal para mim? Se o cliente pedir para você isso, você é obrigado a entregar a nota fiscal, tá bom? Por que eu falo isso? Porque não adianta você ficar no anonimato, não adianta você... Como é que você quer crescer? Como é que você quer ser grande? Como é que você quer ser uma profissional de sucesso se você não se enquadra dentro do patamar mais alto de obrigações do teu nicho? Não tem como? Aí você só está preocupado em técnica e em ter cliente. Só que o ter cliente, o conseguir cliente, o permanecer o cliente, existe vários fatores que até você chegar lá você tem que cumprir, né? E um dos fatores é essa parte administrativa, para o teu ambiente e teu espaço poder atuar com ética e com compromisso, né? Sempre lembrando disso. Então você vai ter toda essa parte de documentação para correr atrás e saber que isso é muito importante. Detalhe, não adianta você não ter essas documentações e depois ficar justificando que as clientes não vêm até você, as clientes não fazem com você porque você não tem estratégia de marketing e vendas. Não adianta. Você pode ter as maiores estratégias de marketing e venda do mundo, do planeta. Se você não tiver enquadrada, se você não tiver toda a burocracia que rege a tua legislação no teu nicho para você atuar, tudo organizado, tudo bonito, tudo certinho, você não vai conseguir ter permanência no mercado. Porque você pode ter milhões de clientes. Uma única cliente que fale mal de você porque você não tem documentação, acabou, tá? Pode ter certeza que uma única reclamação porque você não deu nota fiscal, porque você não tem como emitir uma nota fiscal, né? Porque você não tem CNPJ, você não tem o KNAI disso, você não tem todo esse aparato de obrigações, e aí você fica chorando nos cantos porque você não tem cliente. Então, o primeiro fator é parte administrativa. Corra atrás, vai atrás, cria a tua empresa, abra a tua empresa e faça todos esses processos dar certo, tá bom? Não adianta, a gente não pode dar um passo maior que a perna. Nós não podemos pular esse passo, que é o passo de obrigação da empresa, do empresário e do empreendedor, tá bom? Outro detalhe também, fez isso, a gente deixou tudo organizado, a gente já fez esse espaço administrativo do espaço da profissional, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai correr atrás de como eu gerencio, organizo e catalogo toda a parte de atendimento da minha cliente. Primeiro fator, gente, é o contrato de prestação de serviço. Isso é muito importante. Vamos lá, contrato de prestação de serviço, tá? Importantíssimo. Dentro desse contrato, você vai descrever todos os dados da cliente, os dados da sua empresa, do teu negócio. Você vai também descrever todas as obrigações do teu serviço, da sua entrega e todas as obrigações da cliente, declarando tudo, todos os pingos nos is. Temos que ter clareza na hora de colocar isso dentro do contrato, tá? Não pode deixar faltar nada, tá ok? Se nós deixarmos faltar alguma coisa, pode ter certeza que isso vai ser cobrado da gente lá na frente. Não podemos dar brecha para cliente usar qualquer erro ou artimanha de má fé para cima da gente, porque, de fato, nós falamos que nem sempre o cliente tem razão, certo? Mentira. De 20 anos de experiência que eu e a Bruna temos na nossa empresa, nos nossos negócios, nós sabemos que o cliente tem 100% de razão. Porque o cliente ele é o único detentor de informação e livre acesso em todas as áreas que ele possa nos prejudicar. Então, se o cliente não gostar do seu atendimento, por exemplo, ele vai poder ir lá no Facebook, no Instagram e, descer além em você. Por mais que você ache que é injusto, que é mentira, se você for lá e falar, não, é isso e aquilo, vai ter muitas pessoas que vão analisar a visão e a opinião negativa desse cliente. E o que vai acontecer? Prejudica você. Até você explicar
para todos os outros clientes que o problema não é seu, que o problema é do cliente, que ela que correu atrás daquilo, porque ela que causou isso. Então, até você explicar tudo isso, você já tem um monte de cliente que te segue que deixou de te seguir, justamente porque eles não têm tempo para saber se é verdade ou mentira. Porém, uma falsa, né, informação, um falso depoimento de uma pessoa que está magoada, de uma pessoa que que teve algum suposto prejuízo no atendimento ou até mesmo no processo, né, do teu tratamento, isso prejudica você, tá? Então, assim, sempre bota isso na tua cabeça. Sempre o cliente tem razão, tá bom? Sempre. Como é que você contorna as situações? Oferecendo, oferecendo um apoio a ela, né? Um apoio a ela. Você pode dar um tratamento de cortesia. Se ela interpretou alguma situação que não foi uma situação verdadeira, mas ela interpretou da maneira dela, enfim. Nós temos que sempre saber que o cliente tem razão. Então, colocarmos todos os pingos nos is dentro do contrato de prestação de serviço, isso inibe muito os nossos erros com a cliente. Lembrando que a cliente que é o fator determinante dos nossos atendimentos. Nós temos que correr atrás de saber e descobrir qual é a real necessidade, dor e frustrações dessa cliente, tá? E se ficou faltando alguma coisa de informação para que essa cliente saiba que ela realmente ela é especial dentro do teu espaço, a culpa é sua. A culpa é toda sua. Então, a primeira coisa dentro desse contrato é clareza. Você tem que ter clareza e mostrar que dentro do contrato, até falar para ela, tá? Você pega o teu contrato, você, junto com ela, você lê o contrato e coloca os pingos nos is. Fala, ó, assim, 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 assim. Isso depois que ela já assinou, depois que ela fez com você, e deixa tudo organizado, tudo certinho, tá? Segundo passo. Primeiro passo é o contrato de prestação de serviço, certo? Segundo passo. Segundo passo é a anamnese. Por que a anamnese é tão importante? Porque existem muitas clientes que sonham em fazer um tratamento. Vamos supor que querem fazer um tratamento de micropigmentação, sobrancelha ou labial. Porém, existem alguns fatores, talvez sistêmicos, talvez físicos, psicológicos, ou até mesmo doenças que possam prejudicar ainda mais o quadro da cliente se você fizer esses tratamentos nela, né? Isso é muito importante. Ó, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um fator alarmante no mercado muito grave, que é o uso de anestésico, tá? O uso de anestésico no mercado, ele é um uso sem controle algum, está totalmente descontrolado esse uso. Então tem muitos profissionais que se dizem profissionais, que trabalham com, vamos supor, ética, com saúde, com beleza. Existem muitos profissionais que ensinam vocês a utilizar esses anestésicos zero dor, por exemplo. Isso é totalmente errado. Você talvez não é uma esteticista, talvez não é uma enfermeira, talvez não é uma biomédica, né? Talvez não é uma médica e talvez não é uma dentista, enfim, não se enquadra no ramo da saúde, por exemplo. É apenas uma micropigmentadora ou uma design de sobrancelha. Você não passou pelo estudo de como utilizar isso, quais são as reações, quais são as permissões na legislação que possa beneficiar você por estar usando um anestésico desse. Mas mesmo assim você usa. Então isso tira você do grau de profissional com ética, entende? E imagina que do nada, porque está todo mundo usando e todo mundo fala, ó, eu vou te ensinar como usar e você pode usar e tá tudo certo. Não caia nisso, não caia nisso. Já houve relatos, já houve fatos de pessoas que usaram esses anestésicos e a cliente se prejudicou. A cliente deu uma reação, deu quase um ataque epilético, um ataque, enfim, a glote fechou, enfim, muitas coisas, muitas reações que realmente acontecem pelo fator de você usar um anestésico se você não é capacitada para usar, tá bom? Ah, eu sou capacitada, eu estudei durante um ano, eu fiz o curso internacional com fulano de tal
e ele me ensinou passo a passo de como usar, já usei várias vezes, enfim, não interessa. Você pode estar capacitada pela tua educação, pela tua expertise, mas você não está capacitada pela legislação. E a legislação, quando você anda errado, acontece errado, e ponto final, tá certo? Anamnese. Então, na anamnese você vai descrever tudo, todas as reações, tudo aquilo que pode e não pode para fazer o tratamento com a tua cliente, certo? Outra coisa também, o que acontece? Todos os tratamentos são diferentes. Então, eu te pergunto, pode utilizar a mesma anamnese para todos os tratamentos? Claro que não. Por que não? Porque existem algumas informações peculiares em cada tratamento que só aquele tratamento tem em específico. Então, você não pode utilizar da mesma. Você pode usar o mesmo parâmetro, tá, gente? Utilizem o mesmo parâmetro, identifiquem o mesmo parâmetro, mas não utilizem o mesmo, igualzinho para fazer todos. Porque se você utilizar, pode ser que você perca alguma informação e a cliente poderia ter dado essa informação e você se prejudique mais na frente, tá bom? Fechou? Combinado? Então, pratiquem isso, façam isso corretamente, para vocês não se prejudicarem, tá certo? Vamos pro próximo então. Terceiro, tá? Terceiro passo para que você tem que executar para funcionar a parte administrativa perfeita, certo? O terceiro passo é ficha técnica. Tem muita aluna nossa que não sabe utilizar a ficha técnica, né? Mas a ficha técnica ela é utilizada por muitos anos e pelo setor que mais preza a saúde no mundo, que é a medicina. Por que eles usam a ficha técnica? Por que os médicos usam, os enfermeiros usam a ficha técnica? Justamente para saber que todo paciente existe um período. Hoje ele está bem, amanhã ele está mal. Então, se eu fizer uma única anamnese, essa anamnese vai perdurar para sempre. Só que o cliente muda de estado. A reação sistêmica dele muda conforme o que ele come, as doenças dele, e aí vai, né? Toda parte sistêmica muda dia a dia. Então, quando você, por exemplo, for fazer um tratamento de micropigmentação labial de 2 sessões, que é o primeiro e é o retorno, no primeiro ato você vai fazer contrato de prestação de serviço, você vai fazer ali a tua anamnese e vai fazer a primeira ficha técnica. Aí nessa ficha técnica você vai descrever o cliente está durante a semana, antes de vir ao tratamento, ele se preparou. Sabe que a micropigmentação labial tem toda uma informação peculiar do cliente para ver se ele pode fazer a micro, né? Principalmente herpes. Então, se a cliente tem indício de herpes, você vai colocar a cliente fez um tratamento uma semana antes para poder vir fazer a micropigmentação. Então, ela passou no médico, ela tomou um remédio, porque isso não vai desencadear a herpes estourar depois do seu tratamento. Então, lá na ficha técnica você coloca que ela fez isso, que ela justamente para que quando ela viesse no tratamento meu, ela pudesse ter um resultado e a herpes não estourasse. Entendeu? Lá na ficha técnica. Aí vamos supor que na segunda sessão ela volte. Vamos pegar essa micropigmentação labial e vamos deixar ela melhor, deixar ela mais corada e tudo mais. Ali, ela não apresentou nenhum problema de herpes. Mas aí você vai relatar isso lá na ficha técnica, porque quando ela voltar, o único documento que você vai usar é a ficha técnica, para botar dentro do documento dela. Então, se ela voltou, você vai pegar a ficha técnica e conversar com ela. Como é que foi a reação? Qual foi o período de casquinha? Houve alguma reação diferenciada? Houve alguma coisa que você notou, que você não notou? Então, você vai conversar com ela e vai relatar tudo isso. Aí você vai colocar tudo isso na ficha técnica. Quando ela for embora, você vai pegar essa ficha técnica e anexar em toda a documentação dela. E olha que bacana, você vai ter uma ficha de atendimento bem aprimorada, uma ficha de atendimento completa daquela cliente. Porque se algum dia ela sair dali, fazer com outra cliente, com outra profissional, por exemplo, e aí ela vai, por exemplo, falar mal do teu trabalho, falar mal de você ou alguma coisa, e você vai receber essa informação negativa, você vai pegar a ficha dela e falar, pô, mas aqui na ficha dela não tem nada disso, não tem nenhum problema. Ela autorizou o tratamento, ela gostou do tratamento,
né? Ela assinou o tratamento, tá aqui o documento dela, tá aqui a assinatura dela, tá aqui a data, tá aqui o RG, o CPF. Por que ela tá falando mal desse tratamento? Se ela gostou e se ela... Justamente porque o ser humano muda. O ser humano, ele não pode ver uma oportunidade para se engrandecer e para ter benefício, né? Então, assim, você tem que ser muito inteligente, muito mais inteligente que o teu cliente, para você ficar respaldado. Fechou? Então, olha lá. Vamos rever tudo isso? Vamos lá. Contrato de prestação de serviço, anamnese, ficha técnica. Tá bom? Certo? Vamos estar acertados assim? A partir de hoje, vocês não vão mais esquecer disso, porque eu canso de falar, tá? Mas entra no ouvido e sai pelo outro. Então, a partir de hoje, não tem mais isso. Fechou? Outro quesito muito importante também. Junto com isso, você vai ter a tua foto de antes, durante e depois. Como assim, Léo? Antes, durante e depois? Porque vocês têm costume de fazer apenas a foto de antes e depois, não durante. Porque durante é o tratamento. Então você liga para ela, passa um WhatsApp. Oi, minha linda, tudo bem? Será que é possível você mandar uma fotinho do nosso trabalho, do seu tratamento? Porque eu tenho que acompanhar todo o período dele. Aí você vai ter a foto durante. Então, primeira semana, ela saiu, antes dela chegar, na hora que ela chegou no teu estabelecimento, no teu consultório, você vai tirar a foto antes. Fechou? Depois, passado 3 dias, oi, minha linda, tudo bem? Já acerta com ela, já organiza essa agenda de fotos. E fala para ela, me manda uma foto daqui 3 dias, me manda uma foto daqui 1 semana, me manda uma foto daqui 10 dias, me manda uma foto daqui 20 dias, me manda uma foto daqui 30 dias. E no 40 dias vai ser o retorno, você vai tirar a foto dela também na hora que ela chegar, você vai refazer o retoque se precisar ou não, e também fazer uma foto depois, quando você fizer esse retoque. Então você vai ter, gente, um documento dessa cliente muito bem elaborado. Você vai ter um laudo, sabe o IML, quando a pessoa morre? Você vai ter um laudo completo de tudo que aconteceu com ela, de tudo que ela fez para chegar até ali, de tudo que ela fez quando ela saiu, foi para casa, entendeu? Não tem como dar errado. Essa parte administrativa, essa organização que você faz é para você ser uma profissional de sucesso, uma profissional gabaritada. Fechou? Não esqueçam disso, tá bom? Vamos fazer então? Beleza. Finalizando essa parte de administração, tá? Essa parte administrativa do documental, agora nós vamos para a parte de gestão financeira, tá bom? Então, aqui eu vou passar para vocês um slide que vai ficar aqui em cima. Um slidezinho, primeiro slide que eu vou conversar com vocês para a gente falar sobre essa parte de gestão financeira. É muito importante. Não percam, tá? Prestem bem atenção nisso. Então eu vou colocar esse slide aqui para vocês. Primeiro slide. Estão enxergando aqui? Fechou. Olha só. Esse é um exemplo, tá? É um exemplo de como você pode oferecer o teu serviço. Como você pode se organizar para oferecer seu serviço, tá? Gente, isso é muito especial. Eu só passo no Combo Perfect. Só isso. Não vou explicar muito o que significa isso aqui, mas é só para você ter uma base, tá? Para pegar referência do próximo slide, tá bom? Então, esse slide aqui é o quê? É uma precificação, tá? Essa precificação, nós temos o valor original do serviço e depois nós temos o valor de ancoragem. Por que é o valor de ancoragem? Porque você sempre tem que ter uma opção, uma flexibilização de proposta de pagamento. Não adianta a cliente chegar para você, quanto que é? Ah, meu valor é 399. Ah, tá bom, parcela em 3 vezes, pronto, tchau. Não, você tem que ter processos de venda muito bem elaborados, que causam percepção de valor para a tua cliente. Sobre esse detalhe, eu vou explicar no nosso BioClub muito detalhado, tá? Aqui é só uma pincelada para que você entenda como funciona, tá bom? Agora eu vou passar para você o próximo slide para você entender como se organizar nessa parte financeira após o recebimento. Então a gente está falando sobre gestão financeira, não estamos falando sobre gestão de vendas, tá? Eu falei um pouquinho sobre a parte de vendas aqui, sobre a ancoragem e tudo, mas sobre esse conteúdo de vendas em específico, nós vamos ter semanalmente e mensalmente lá no nosso clube, tá? O nosso clube de assinatura, tá? Mas
Eu vou passar o próximo slide e vocês vão entender sobre a gestão financeira agora, tá bom? Vamos lá no segundo slide. Aqui. Esse é muito importante. A gestão financeira, ela é primordial para o crescimento do teu negócio e a sustentabilidade da tua marca. Se você não ganha dinheiro, se você não tem dinheiro, você não tem como ter uma empresa, não tem como ter marca, tá? Então vamos lá, olha só. Aqui eu estabeleci mais ou menos alguns atendimentos, perfeito? Nesses atendimentos, nós colocamos 18 atendimentos. Digamos que nós estamos falando sobre tratamentos de sobrancelha, nanopigmentação em específico, tá bom? Então aqui eu coloquei um preço sugerido, tá? Que você possa cobrar. R$ 399,90. Digamos que, olha só, hoje, se você é uma profissional autônoma que trabalha para você mesmo, você tem que entender, você é uma pessoa e você é uma empresa. Tem que botar isso na tua cabeça. Quando você botar isso na tua cabeça, você começa a entender o processo, essa briga desse mercado de ser empresa, de ganhar dinheiro e tudo mais. Fechou? Estão compreendendo? Estão seguindo junto comigo? Tá beleza? Estão entendendo tudo? Então vamos lá. Daí, o que eu coloquei ali? Que valor, Léo, que valor é esse de 18 atendimentos, 399, 7.198? Justamente, é o teu faturamento bruto, tá? Anota aí, faturamento bruto, certo? O faturamento bruto do teu negócio, cara, você atendeu 18 dias, uma única cliente por dia e faturou 7.198. Gente, vocês têm noção qual que é o mercado que você atendendo uma cliente por dia durante 18 dias, você fatura um valor desse? Assim, ó, desculpa, mas hoje o nosso mercado, o nosso nicho, é um nicho mais rentável que tem na estética, tá? Mais rentável. Você pode pegar médico, você pode pegar... Gente, a rentabilidade é super lucrativa. Por quê? Porque o teu investimento é baixíssimo. Então, o teu investimento é R$20, por exemplo, R$20, R$25 nos insumos e materiais. E aí você cobra 399. Faz as contas de quantos por cento você ganhou, lucrou em cima disso. Você lucrou mais de 500% em cima disso. Entendeu? Então, essas são as possibilidades da micropigmentação e da nanopigmentação, tá? Então, vamos ali. R$7.198 faturamento bruto do teu negócio. E aí, ali a gente tem os impostos. Não podem fugir disso. Imposto, né? O governo está roubando meu dinheiro. Que não sei. Não, gente, não. Presta bem atenção, vamos lá. Deixa eu organizar a mente de vocês e mostrar para vocês que se você está legalizado, se você está organizado, você tem nome na praça. E hoje em dia, é muito melhor você ter nome na praça do que ter dinheiro no bolso. Tá? Muito melhor. Você tem mais possibilidades. Tem mais possibilidades do quê? De capital de giro, de parcelamento e de qualquer pessoa. Sabe aquele aparelho maravilhoso que você queria financiar, que você não conseguiu financiar? Justamente porque você não prezou pelo teu nome na praça. Você fica, vou comprar tudo à vista, vou comprar tudo à vista. Se você quer comprar tudo à vista, beleza, compre, mas você não vai ter nome na praça. Tá? Desculpa falar isso. Os pagamentos à vista não te possibilitam um nome bom na praça, tá? Vai pagar alguma coisa? Joga esse valor à vista dentro do parcelado e parcela tudo. Lembrando, toda parcela que você for fazer, analise o teu caixa, analise o teu bolso. Você vai poder pagar? A gente tem uma falsa sensação que a gente vai poder pagar justamente pelo fato de que a gente tem a possibilidade de ganhar dinheiro, né? Então é uma falsa sensação. Ah, cara, se eu posso tirar 7.198 por mês, se eu fizer uma parcelinha de 1.500, tranquilamente eu consigo pagar. Esse é o problema. Se você pode, não se você tá. Se você estiver ganhando isso mais de 3 meses, você entra dentro de uma métrica onde possibilita você saber que tua recorrência de ganho é 7.198. Agora, primeiro mês eu ganhei 7.198. Segundo mês eu ganhei 3.000. Terceiro mês eu ganhei 2.000. Você não tem possibilidade de informar que você fatura sempre 7.000. Não tem como, isso é uma fantasia isso. Tá?
Outra fantasia que eu fico doido no mercado, que as pessoas querendo vender uma vida que não existe. Sabe? Venha fazer o curso comigo e venha ficar rico. Olha eu aqui em Dubai, olha eu com meu avião, cheio de 9 horas, gente. Para com isso. Vamos estabelecer a realidade, subir degrau por degrau e ficar rico de verdade? Vamos. A riqueza não vem da noite para o dia. A riqueza não vem de um ano apenas. Tá? Não vem. Vem de uma estabilidade de conhecimento, tá? E sabedoria que você pode fazer dinheiro a qualquer momento. Fazer dinheiro não te dá possibilidade de gastar dinheiro. Fazer dinheiro e ser rico é a possibilidade de você fazer dinheiro, organizar suas finanças, guardar dinheiro e gastar com o que realmente tem valor em investimento. Tudo que você investe retorna. E o maior investimento e retorno é na educação. Quanto mais você investe em você, mais retorno você tem, tá? Lembrando disso. Então, para não fugir muito, bora lá de novo, tá? Então, nosso faturamento, digamos que deu 7 mil reais, tá? E aí eu tive que pagar de imposto 6%, certo? Desses 6% diminuiu 420 reais. E aí eu tenho a taxa de cartão de crédito, que é mais ou menos 15%. Eu coloquei mais ou menos, tá, gente? Porque tem umas que é mais, tem umas que é menos, mas dica e detalhe. Vou dar uma dica para vocês muito importante agora, tá? A maquininha mais rentável é a Infinity Pay, certo? Infinity Pay. Coloque ali e compre essa maquininha. Se você for parcelar em 12 vezes, essa maquininha vai te proporcionar uma taxa de 12,43% e você vai receber esse dinheiro no dia seguinte na tua conta, tá bom? Então lembra, Infinity Pay é a melhor maquininha do mercado. Eu já participei de milhões de maquininhas. É Tom, é GetNet, é Rede, é Cielo, todas que vocês imaginam na face da Terra, tá? Com os nomes esquisitos pra caramba, mas já utilizei. E a mais rentável, que te dá mais benefício, é a Infinity Pay, tá bom? Só para ajudar vocês. Vamos lá. Despesas variáveis. Lembrando, gente, 18 atendimentos, são 18 clientes. A minha conta, toda a soma que eu fiz, toda a administração que eu estou fazendo é referente a 18 atendimentos, 18 clientes. Imagina se eu multiplicar isso ou ter mais de uma cliente por dia. Meu ganho é exponencial, tá bom? Então vamos lá. Despesas variáveis. Léo, o que é despesa variável? Se eu tiver 18 clientes, eu vou ter R$250 de despesa variável. Se eu tiver 20 clientes, eu vou ter, obviamente, mais alto valor de despesa variável, certo? Se eu tiver menos clientes, o meu valor de despesa variável vai diminuir, correto? Entenderam? Conseguiram entender? Então tá. E aí, eu tenho o custo fixo do meu serviço, independente se eu tenho 18 clientes ou se eu tenho uma, eu tenho um custo fixo para atender essa uma ou atender 18, entendeu? É o valor que eu tenho ali, é o valor que eu invisto para atender essas pessoas, certo? Conseguiram entender? E isso varia. Por isso que, o custo fixo, a despesa fixa, ela varia. O custo fixo, ele é fixo justamente por isso. Independente de quantos clientes eu atender, eu vou ter que gastar isso com todas ou só uma. Fechou? E aí, essas contas que eu fiz vai chegar num valor determinante. Porque esse valor vai mostrar o quanto que eu, profissional, ganho para minha clínica, para o meu espaço. Estão conseguindo entender? Por quê? Porque nós temos todas as subtrações do valor total bruto, até chegar num termo que nós chamamos de soma de margem de contribuição. Essa soma de margem de contribuição é o quanto que você, profissional, ganha por mês para a tua cliente. Não sei se você já teve colaborador, não sei se você tem colaborador, mas sabe quando você paga lá 3 mil, 2.500, 2 mil para o seu colaborador e bota na ponta do lápis que esse colaborador tem que ganhar para você 5 mil reais? Senão você não consegue pagar ele? Justamente. A soma da margem de contribuição do teu colaborador é de 5 mil reais. Certo? Fechou?
Se ele não ganhar 5 mil reais, ele vai estar dando prejuízo para você. Então isso se chama soma de margem de contribuição, certo? Depois que você fez essa soma de margem de contribuição, você deduziu todos aqueles impostos, aquelas taxas, dos 7.198 chegou no valor de 5 mil dos 7 mil reais, porque eu arredondei, tá? Não sei se você notou, lá em cima tá 7.198 com 20, e ali o faturamento eu coloquei 7 mil, só para arredondar para vocês ficar mais, para vocês entenderem mais, fechou? E aí, a minha soma de margem de contribuição, o valor total deu 5.030. Então, esse meu colaborador, eu, na verdade, contribuí para minha empresa com o meu serviço 5.030. Fechou? E aí nós temos duas despesas que é primordial, só que ela é depois da margem de contribuição. Tá? A soma, a conta é feita só depois, a diminuição, né? Então o que acontece? Eu tenho custo fixo. Independente, mesmo se a cliente vem, se não vem, o meu ambiente, o meu espaço custa para mim R$ 1.200. Vamos lá, esses custos fixos são aluguel, telefone, água, luz, prolabore, a carteira de trabalho do meu colaborador, se eu tiver ou se eu não tiver, enfim. É o meu prolabore ou minha carteira de trabalho, tanto faz. É o que eu pago por mês de INSS, FGTS, água, luz, telefone, internet, aluguel, tudo isso. Fechou? Aí depois eu tenho as despesas fixas. O que é despesa fixa? Despesa fixa é quando eu pego meu deslocamento, minha comida, meu vale transporte, vale refeição, né? As despesas que englobam eu poder ir trabalhar, eu ter possibilidade de ir trabalhar. Certo? Entenderam? É assim que funciona. E aí, chegou no final das contas, eu tenho lucro. Se chama lucro líquido, que é, depois de todas as despesas, depois da margem de contribuição, eu separar aquele lucro que é o que realmente, de fato, eu ganhei. A minha empresa ganhou, tá? Vou estabelecer também o meu salário. Lembra, gente, que é o seguinte, ó uma dica muito interessante. Todo empresário empreendedor, primeiro rega a sua planta, primeiro rega a sua semente, para depois colher os frutos. Então, se inicialmente você não está conseguindo ganhar muito dinheiro, sossega o teu facho. Se acalma. Vai chegar um momento que você vai ganhar muito dinheiro. Mas no momento inicial do empresário empreendedor, realmente ele não consegue ganhar muito dinheiro inicial. Tá? Por quê? É muito investimento na empresa, é pouco retorno de lucro líquido, mas existem várias estratégias, existem várias formas de você aumentar o teu faturamento, aumentar o teu lucro líquido, com muitas estratégias de marketing, venda, branding e tudo mais. E é isso que vocês vão ter no nosso clube, tá? No clube, no BioClub, toda semana, todo mês. Olha que legal, gente. Todo mês vocês vão ter uma aula todo mês, ao vivo e a cores, comigo e com a Bruna, trazendo todas as dicas, todos os macetes, todas as coisas mais importantes para que o teu faturamento, lucro líquido, aumente do teu negócio. Viu que legal? Bacana, né? Então, por isso que nós estamos fortalecendo com vocês essa semanada que está acontecendo, tá bom? Mas vamos voltar ali. Aí, eu tenho ali o lucro, né? Total ali líquido, que deu R$ 3.030. Certo? R$ 3.030 deu esse lucro. E aí, eu separei um salário para mim. Meu salário é 2.500. Léo, eu posso pegar o lucro líquido total e fazer como meu salário? Pode. Não tem problema. Só que é muito importante, lembra que eu falei para vocês que é muito importante você deixar a sua empresa saudável? Então tem que ter um caixa. Coloca um caixa fixo lá na tua empresa. Tire que seja 30%, por exemplo, ou 20% do valor líquido total, para que a tua empresa fique saudável. Por que saudável? Imagina que estoure um cano. Imagina que tem algum problema no teu estabelecimento que você não tem caixa para poder suprir esse problema. O que vai acontecer? Você vai tirar o dinheiro do teu bolso para ajudar a empresa. Então, sim, deixe um caixa sobrando. Agora anota aí, tá? Anota muito certinho para o que eu vou te falar. Quem está começando pode estabelecer assim,
de 100% que você fatura, 30% fica para a empresa, certo? 50% vai para você e 20% é um caixa emergencial. 30% para a empresa, 20% caixa emergencial e 50% para você. Se você não quer estabelecer um valor mensal para você ganhar no Prolabore, estabeleça uma porcentagem de retirada, tá? Estabeleça isso. Fazendo essa continha de 30, 20, 50, você vai ter uma empresa super saudável, tá? Muito saudável. Depois de 6 meses, você me diz aqui se você não começou a ter uma empresa saudável. Pode ter certeza. Só que você tem que botar, gente, o principal fator para que determine você ser uma empresária ou um empresário de sucesso é você colocar na tua cabeça. É consciência. Você tem que ter consciência e pé no chão de que quem é você hoje, para onde você quer ir e quem você vai ser amanhã. Consciência. Se você não consegue, você não consegue tirar um faturamento alto, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, sei lá quanto você quer, não estabelece isso para você. Lembra que a Bruna falou lá atrás, né, antes de mim, ou depois, eu não sei como é que vai ser esse vídeo, né, que ela vai colocar. Lembra que ela vai falar, na verdade, o seguinte, ela vai falar que você tem que estabelecer a meta de curto, médio e longo prazo. Então, na parte de gestão financeira também, estabeleça inicialmente quanto que você vai ganhar a curto prazo, quanto que você vai ganhar a médio prazo e quanto que você vai ganhar a longo prazo. Bom, lembre-se disso. E aí, nós chegamos no salário de 2.500. Entendeu? E o salário de 2.500 que eu estabeleci para mim. Então, essa parte administrativa, documental e financeira, organização financeira, em questão do teu recebimento, da tua gestão financeira, é muito importante. Mas eu vou te dar também mais 3 dicas essenciais para você complementar isso. Primeiro de tudo, tenha um sistema de gestão do teu negócio. Gestão de atendimento, gestão organizacional de estoque, de produto, de serviço, gestão financeira, que tem a caixa, abertura de caixa, fechamento de caixa, organização de estoque, tudo mais. Tem que ter um sistema de gestão. Vai te ajudar muito, tá? E vai te economizar tempo, certo? Segundo, faça parceria com bancos, tá? Com bancos. Não tenha só uma agência bancária. Tenha 2 ou 3. E detalhe, tenha 2 ou 3 agências bancárias de pessoas que você conheça, que elas falem bem, tá? Pergunta para algum empresário que você conhece, que é famoso, que tem muita movimentação financeira, qual banco que você usa e tudo mais. Aí você fala, tem como você pedir para me indicar e tudo. Por quê? Isso facilita relacionamento. Quando você tem pessoas que se relacionam com um banco, que tem gerente de conta, que ele pode vir para você também, esse gerente de conta, facilitar a tua vida, é muito melhor, tá? Porque o banco ele se movimenta através de pessoas. Se você entrar por conta própria num banco e exigir as coisas, até você chegar no gerente e ter um relacionamento com o gerente vai demorar muito. Até você chamar a atenção do banco que você tem capacidade financeira de gerenciar a tua empresa e ganhar e ter lucro, eles não vão conseguir te enxergar. Então, faça por indicação. Corra atrás de um banco que o próprio amigo seu ou parente seu possa te indicar para um gerente de conta para abrir a sua conta. Fica muito mais fácil de ter um relacionamento e muito mais fácil de conseguir aquisições como capital de giro, setor de investimento e tudo mais, tá? Compensação de boleto, cartão de crédito, cheque de limite especial, muitas coisas, tá bom? Essa é outra dica. A terceira e última dica, essa também é muito importante, tá? Para o teu gerenciamento, para o teu negócio, é a questão de sociedade, tá? Sociedade. Então vamos lá. Se você tem um sócio e é 50-50, senta com o teu sócio, senta com a tua sócia, não deixa com que vocês tirem dinheiro a mais do que pode ser tirado, tá bom? Isso não fica legal. Vai ter momentos emergenciais que talvez um precise e o outro também, só que aí estabeleça regras e relacionamento. Então, você está tirando tal, então quando for teu Prolabore, a gente diminui. Você está tirando Y, quando for a parte da gente fazer a contribuição
de lucro da empresa, vou diminuir esse que você tirou. Então, organizem, entrem em acordo, tá? Tenham clareza. Todos vocês dois, quando você tiver realmente sócio, tenha clareza entre um e entre outro. A clareza é o melhor relacionamento entre as pessoas para que não possa dar problema, certo? Então, tem que ter muita, mas muita clareza. E, gente, isso que eu passei para vocês é muito importante, tá? Anotem, revejam de novo esse vídeo, olhem, observem, anotem todos os detalhes, porque botem em prática, tá? São 20 anos de experiência galgando nesse mercado, né? Enfrentando desafios, problemas, muitas coisas, né? Nós já falamos que a gente eu e a Bruna, a gente já faliu praticamente 2 vezes, né? Uma total e a outra mais ou menos, para depois a gente se reerguer. Mas por quê? Porque nós não tínhamos esse conhecimento, nós não tínhamos esses fatores, essas ferramentas, essas informações, ou até mesmo alguém que pudesse ensinar a gente e passar isso para a gente. Então, por isso é muito importante, tá? Você quer ter realmente um diferencial, quer ter uma venda exponencial, você quer ter dinheiro, lucro no seu negócio, sejam organizados, tá? Façam processos, organizem, anotem tudo. Isso vai fazer o diferencial para que você possa ser realmente um profissional de sucesso, tá bom? Então, muito obrigado, um forte abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos ou no início do Bioclub, que eu vou estar muito, mas muito feliz se eu te encontrar lá, tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus. Até mais. Tchau.